E eu vi nitidamente o relógio que marcava quase já a hora, e tocava-se então trombetas nos 4 cantos da terra. Era chegado o tempo do arrebatamento da igreja. Muitas pessoas estavam desapercebidas. Algumas delas carregavam a Bíblia na mão, mas estavam desapercebidas. O Senhor Deus, então, falava nitidamente aos meus ouvidos: transmita para a minha igreja que não é mais o tempo de ficarem cocheando entre 2 pensamentos. O Espírito de Deus, ele falava muito forte ao meu coração na madrugada desse dia. Todos os sinais o Senhor está dando, evidenciando a sua vinda. E o Espírito de Deus, ele falava: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu via um grande vestido de noiva que cobria todo o planeta Terra. Era como se eu estivesse fora da atmosfera. E eu perguntava a Deus do que se tratava. Deus falava que é o vestido para a boda, as bodas do Cordeiro. Havia um homem que carregava uma balança na mão. Eu não conseguia ver o seu rosto, mas de fora da atmosfera terrestre, eu via que o homem segurava a balança na mão, essas balanças meio antigas, e ele media algo, media situações, media religiões, media. E as medidas estavam chegando já paralela, um no lugar do outro, junta umas às outras, quase que se equilibrando. Perguntava eu para Deus do que se tratava. Deus dizia que ele fará o equilíbrio. E quando esse equilíbrio chegar, então o relógio de Deus também marcará a hora da sua vinda. O Senhor manda eu dizer à sua igreja que já o arcanjo está preparado para tocar a última trombeta. O Filho do Homem virá buscar a sua igreja. Por isso há tanta perseguição, tanta mortandade, tanta pertinência. O homem está se corrompendo cada dia mais. Aquele que busca a santidade tem vontade de se santificar mais ainda. E para muitos, muitos mesmo, estão confundindo a servidão a Deus. Algumas pessoas pensam estar servindo a Deus e estão servindo fábulas, dogmas, religiões. E o Senhor Deus, ele manda você abrir os seus olhos, porque já o tempo em que o anticristo, o falso profeta, ele vem tentar desvirtuar a sua vida, vem tentar tapar os seus ouvidos com comichão e fechar os teus olhos com vedas para que você não enxergue o que está se passando. As evidências da vinda do Senhor nosso Deus. E Deus, antes disso, ainda castigará a terra. Deus trará para a terra a vara e o cajado. As ovelhas, elas sempre reconhecerão a voz do seu Senhor e saberão que Deus é quem disciplina e castiga. Pestilências muito mais perversas as que têm acontecido chegarão até a nós. Vejo estados do mundo inteiro, dentro dos seus respectivos países, um se revoltando contra o outro. Parece estarem em Babel. Muitas figuras políticas sendo ceifadas. E Deus levantando também porta-vozes e homens e mulheres que declaram o nome do Senhor nesse tempo do fim. Ainda há de ser que muito de nós da igreja seremos perseguidos. Alguns de nós
teremos as nossas vidas ao fio da espada. Teremos que decidir entre pregar o evangelho verdadeiro ou camuflar o evangelho. E Jesus, ele manda eu dizer à igreja de Cristo, a verdade sempre foi o que prevalece. E o Senhor, ele manda eu te dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo é muito atual porque chegou o tempo do enganador. O diabo já saiu a enganar a terra e ele está em cima dos altares de algumas igrejas, na sua maioria, pregando a aceitação do pecado, a conivência com aquilo que é errado, para poder então trazer entre nós muitos que serão endeusados e se tornarão ainda mais artistas idolatrados pelo presente século. Isso tudo traz a ira de Deus. Mas uma coisa eu quero dizer à igreja: quem tem ouvido, ouça. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E eu vejo ainda, Deus ainda traz à minha memória o relógio que está quase marcando a última hora do arrebatamento da igreja de Deus. Deus está medindo as nossas motivações, a nossa crença, as nossas crenças. Não tem como dividir a glória de Deus, não tem como atualizar a glória de Deus. Atualizar, no que eu digo, é querer trazer para a atualidade o movimento que Deus não está nele. Deus não está conivente com o pecado. E a igreja, ela vai sofrer a perseguição, sim, antes da vinda de Cristo. Antes que se cumpra o tocar da trombeta de Deus, nós seremos os verdadeiros cristãos, seremos perseguidos em todo o mundo. Principalmente aqui em território brasileiro, existe uma façanha muito grande do diabo, trazendo leis para que nós sejamos severamente castigados e não possamos mais falar do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igualando o bem entre o mal e trazendo para nós aquilo que Deus não quer. Deus, ele não vai igualar a sua santidade com o pecado nunca. E eu quero deixar esse vídeo como alerta para a igreja. Abram os seus ouvidos, porque é o último tempo da igreja na terra. Que Deus em Cristo abençoe as suas vidas. Fiquem na santa e gloriosa paz de nosso Deus.